Menezes de França, Marcos de Codó. No momento de escritor, sommelier, né, palestrante. Palestrante não, agora como é que diz? Como é que chama? Coach, né? Coach, coach. Essas coisas mesmo aí, uns nomes diferentes. Nome diferente, né? Não, mas é essas coisas mesmo, né? Mas é flamenguista também? Também, é a família toda aí. Não, tinha seu compadre, né, que era palmeirense. Né? Mas o restante é todo mundo, os meninos também, as crias também. As crias também são, né? Por livre e espontânea pressão. E estão nascendo numa fase boa, né? É verdade. Nasceram numa fase boa. Fosse na de Irineu e Rodrigo Arroz, né, Dalberto? Era. E a de Toró, não tinha flamenguista não. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM e boa tarde, Luiz Carla, Dalberto, né? Todo mundo aqui que está no apoio. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Nessa emissora que leva as notícias, as informações e cultura para toda uma região. Para quem não sabe, você também tem um dedinho aqui, né? A gente teve aqui no começo dessa história, né? Isso é verdade. E assim, é bom que a rádio sempre reconhece isso, né? Então é uma coisa que realmente valeu a pena. Que a importância dessa rádio é incalculável, né? Para a nossa sociedade. Muito bem, Marcos, mais um livro na praça. Antes de falar desse, vamos falar... Esse é o terceiro? Terceiro. Esse é o terceiro. Não, o primeiro foi... Não, Parem a Carruagem, o Cocheiro Sumiu. O segundo é Um Lugar para Antônio. E agora esse traz o nome do meu filho mais novo, que é E se as pessoas fossem como os vinhos, Joaquim? Esse é o título do livro. Né? Que título grande é esse? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, no primeiro livro conta as minhas histórias, né? Antes de eu ter a experiência que eu tenho hoje, que a idade me deu, e a vivência e a observação. O segundo é uma homenagem às pessoas simples da nossa cidade. E eu dediquei ao meu filho, meu primogênito, que diz assim, que eu quero que ele ame essa terra como eu amo, né? E que ele seja acolhido por ela como eu fui, como eu sou, né? E que ele aprenda a amar como eu amo Jeremoabo. Esse foi o meu segundo livro e o livro foi uma prestação de contas às personagens, às pessoas simples da nossa cidade que contribuíram para a nossa existência, que construíram a história, né? A história mais simples, as mais notórias, todos eles estão ali lembrados, os artistas, os atletas, né? As cozinheiras, as lavadeiras de roupa, os motoristas, os primeiros, tudo que a gente viveu da década de 80, 90, onde Jeremoabo teve um tempo áureo de cultura, né? De história. Então esse é o meu segundo livro, do qual eu tenho muito orgulho, porque queiramos ou não, alguém nessa cidade, ou a maioria das pessoas dessa cidade, tem um registro de algum parente ali, para saber da sua origem e da sua existência. Um livro que me deixou muito feliz mesmo. Até porque, preciso enaltecer, né? Porque Jeremoabo é pobre de registro. Não é pobre de história, mas é pobre de registro. A gente tem poucos registros. Jeremoabo é a cidade mais importante aqui do Nordeste da Bahia, né? No contexto geral. E a gente tem poucos registros, Marcos. A gente, né, até hoje se luta aí por conta da emancipação política de Jeremoabo, e está aí, e está na Câmara o projeto, e não sai, e não funciona tal. Né? Então, os escritores da época, ou não tínhamos, ou tínhamos pouco, davam pouca importância ao registro de história. A gente estava vendo recentemente, né, a gente comentava ontem até aqui com o Luiz Carlos, depois a gente vai entrar, Marcos, nós estamos aqui para entrar, da chacina da família Salinas aqui. Marcos conheceu, né? Gentil era neto de Ulisses, né, que foi morto. Ulisses, que era pai de Arlinda. Claro, né? claro. Arlinda, Sim, pai de Pissarra, pai de Isaías, pai de conheci Eliana. todos né? eles ali na... Bahia, Eliana, que casou com Paraíba, da Coelba. Conheci todo mundo, todos eles ali na região de Alagoinhas. De Alagoinhas, A gente não tem registro. São 95 anos, veio um rapaz de Robério, né? Robério, né? De Itabaiana, né? De Itabaiana, esteve lá no local, achou pouca coisa e nós não temos registro nenhum. Quer dizer, as pessoas têm um jornal de 1930 que já falava dessa questão, porque antes se dizia que tinha sido 34, 33, mas já se sabe que foi por volta de 1930, mas nós não temos registro. Quantas, né? Agora que vão Zé Rufino, que vão resgatar o túmulo de Zé Rufino, quer dizer, nós não temos. Um cara que é considerado patrono da Polícia Militar do Estado da Bahia. Imagine a importância desse homem, né? Ser agregado ou
ladeado a história da nossa terra, para Jeremoabo ganhar a notoriedade que ela precisa ter, né? Ter isso, né? Então, nós fomos carentes dessa questão aqui, por isso que eu estou tocando aqui no assunto, né, e parabenizando você, porque é mais um registro que se faz, e esses registros são muito importantes para a história. Né? Os livros são muito importantes para a história, porque quando for daqui a 100, 200 anos, vai ter um escritor aqui, Marcos Antônio Menezes de França, ele relatou, falou sobre esse assunto aqui. Né? E a gente coisas que hoje parecem que não são importantes, mas que é um registro que o livro não pretende ser um registro com data, hora, local, mas se refere a pessoas que têm parentes que vão ter suas espécies aí perpetuadas por muitos anos e estão aí registrados, né? Jeremoabo tem uma importância também, por exemplo, na Guerra de Canudos, com a expedição do general Savagé, que dorme em Jeremoabo. Então, isso tudo é história, né? Tudo é história. E a gente está deixando de se perder. Então, assim, a minha contribuição, como filho da terra, como amante dessa terra e como uma pessoa que nós também fizemos a nossa parte, não só escrevendo, né? As festas populares que a gente fez junto, né? Nós fizemos. Então, assim, às vezes eu venho pro rádio aí, quem é Marcos, quem é Adalberto, é preciso que as pessoas saibam que nós fizemos parte disso, Pedro Som. Isso, né? que tem a São João hoje, que é considerado os eventos aí os maiores do mundo, tal. Muita gente sabe, a Alvorada não existia. Exatamente. A Alvorada não existia. No dia 30 fazia aí a Alvorada do Mar, uma Alvorada de abertura de São João não existia. A Alvorada do dia 15 a gente criou justamente para ser a abertura do São João. E ela pipocou aí, né, da forma como está. O Casamento Matuto a gente deu uma oxigenada, ainda não conseguimos fazer da forma que a gente queria, mas são dois diferenciais do São João, porque tirando essas duas coisas... Né? Pois é, então assim, a gente tem história e que os nossos filhos, nossos netos saibam disso, né? Porque assim, às vezes a gente busca os nossos antepassados, a parte histórica deles, o que eles tinham, e a gente às vezes não encontra nem na família gente que tenha registrado para contar, para a história oral, né, dita, né, falada, olha, era assim como era. Então o livro fala como era Jeremoabo, como eram as festas, como era o futebol aos domingos, fala de Sargento Cosme, fala de Pedro Som, fala de Rosman, fala de tanta gente, Manuel de Chico, Galego. Então assim, eu acho que valeu a pena ter escrito, né? E a gente ainda tem alguns exemplares lá, né, à disposição para venda, né? Muito bem. O livro físico. O lançamento já foi feito? Não, eu tenho o segundo, né? O segundo. O segundo. O terceiro, ele está para vir agora em maio. Então, por isso que eu vim hoje para falar sobre o lançamento dele. E, assim, é um livro diferente de todos os dois que eu escrevi anteriormente. O título, já por si só, já é uma coisa assim que esdrúxula. Quando Antônio tinha 3 anos, Joaquim veio ao mundo. É o meu segundo filho. Para causar ciúme no outro. Foi. Aí Antônio chega e diz: papai, quando é que você vai fazer o livro de Joaquim? Aí eu fiquei com aquela responsabilidade de produzir um livro para ele, porque quando eu me for, não vai ficar, né? Você, pai, fez um livro para você, mas não fez para mim, né? Então tá tudo certo. E aí eu já vinha escrevendo há muito tempo um livro que fala sobre vinhos. Eu, como sommelier, como apreciador e amante da gastronomia, assim como você, que é um expert na cozinha, né? Na cozinha regional, aí o homem é fera. E como eu tenho esse curso que cuida dos vinhos, faz o serviço de vinhos e tal, lecionei disciplinas em 2 universidades sobre isso, eu vim observando que o vinho a gente usa muitos adjetivos parecidos com os que a gente usa para as pessoas. Por exemplo, equilibrado. Pô, Adalberto é um cara equilibrado. Luiz Carlos é um cara elegante, por exemplo. São adjetivos que nós usamos para classificar vinhos. Seco, amargo, doce, extremamente doce, equilibrado, longevo. Todos esses adjetivos são usados para vinhos e para pessoas. Estava eu dando aula na UNIT, em Aracaju, no curso de gastronomia, e eu tinha um aluno chamado Gilson Menezes, né, em memória, que ele ia super elegante para a aula. Aí eu falando sobre os vinhos elegantes, um aluno me questionou: professor, e o que é um vinho elegante? Aí eu disse: seu Gilson, faz favor, vem aqui na frente da sala. Quando o seu Gilson ficou lá de pé, ele levava um chapeuzinho bonito, levava um blazer com um corte perfeito, né, bem alinhado mesmo. Eu disse: olha, elegante é a pessoa que se veste como seu Gilson. Ou um vinho elegante é como seu Gilson. Ele não tem nada que esteja fora de um padrão daquilo que os olhos gostam de ver. E o vinho elegante, ele tem a ver com as qualidades de um vinho que não vai decepcionar a pessoa que vai experimentá-lo.
né? Então, a partir daí me veio a ideia, de bem que poderia fazer uma analogia entre vinhos e pessoas. Pois bem, escrevi um pouco sobre os vinhos, as qualidades dos vinhos. Fui conhecendo mais gente que gosta de vinho, incentivei algumas pessoas aqui a começarem a beber os vinhos finos e fui escrevendo paralelamente. E sempre tinha uma conexão entre vinhos e pessoas. E aí no livro eu resolvi fazer o seguinte, eu falo sobre como é um vinho amargo e por que algumas pessoas são amargas e como lidar com as pessoas amargas e como aprender a diminuir o amargo que existe em alguns vinhos. Tem técnica para isso, Marcos? Porque a pessoa quando toma pela primeira vez um vinho seco, diz, rapaz, esse negócio amarga demais. Aí eu disse, olha, é a forma de beber. Se você harmonizar com um alimento, esse vinho tem grande chance de melhorar e diminuir o seu amargo. Só que o vinho seco necessariamente tem que ter uma parte de amargor. E assim foi também quando eu fui escrever sobre as pessoas doces e os vinhos doces. As pessoas elegantes e os vinhos elegantes. As pessoas secas e os vinhos secos. As pessoas extremamente doces e os vinhos também extremamente doces, que chegam a ser enjoativos. Então, essa analogia entre vinhos e pessoas vai estar presente no livro. Quem tem curiosidade para aprender sobre vinhos vai encontrar nesse livro. Quem tem curiosidade para saber como lidar com as pessoas que carregam consigo os adjetivos que são usados para os vinhos, vai aprender também. Por que é que eu escrevi sobre pessoas? Porque a minha lida já tem alguns anos, acho que desde 2011, que eu trabalho na gestão de pessoas em empresas privadas e em prefeituras de algumas cidades da nossa região. E como também, quando exerci o cargo de secretário, de chefe de gabinete, eu pude observar o comportamento humano sob uma ótica que usa técnicas para definir como as pessoas são. Também fiz gestão de pessoas pela UNED. Não é? Aí o que é que acontece? Ao observar o comportamento humano, a gente vê por que algumas pessoas acham que o mundo conspiram contra si. E elas se tornam amargas. As respostas delas não há doçura alguma. Elas são ríspidas, duras, secas. São adjetivos que cabem para os vinhos. E aí você vai entender que um vinho seco é o que tem 0,04% apenas de açúcar, que é derivado da fermentação da uva, não é colocado nele. E as pessoas que são amargas é porque a vida lhe mostrou muitas situações em que ela chegou à seguinte conclusão: todo mundo é contra mim. São as pessoas que se acham extremamente importantes para entender que o universo conspira contra ela. Quando, na verdade, o que nós somos, onde nós chegamos, é consequência das nossas escolhas. De quem nós somos e como nós agimos. Né? E tem pessoas que são naturalmente doces. Né? Que seriam, por exemplo, para os vinhos, aqueles vinhos feitos de moscatel, de uma uva que é feita para fazer vinhos doces. Porque o teor de açúcar dela é maior do que as outras. Né? Aí como que se produz o vinho? Aí a gente vai fazer a comparação entre a fermentação do vinho e a fermentação das pessoas. Como a fermentação? O seu dia a dia. Como é o dia a dia para fazer ela se tornar o que ela se tornou. Então é mais ou menos isso o livro. Fala sobre a evolução dos vinhos e a evolução dos homens. Porque no processo evolutivo do ser humano ele é criança, jovem, né, imaturo, não é? É verdade. Maduro e velho. E aí eu faço essa mesma comparação, porque existe uma denominação, tem vinhos espanhóis que você vai encontrar lá, criança, no rótulo. É porque as uvas são colhidas extremamente jovens ainda. E eles melhoram na garrafa, evoluem dentro da garrafa. A garrafa, para o ser humano, que eu falo, é o ambiente onde ele vive. Um vinho mal conservado no sol, recebendo luminosidade, ele vai estragar. Ele vai avinagrar. E as pessoas que recebem muita pancada, que recebem muitas críticas, que agem da forma que não deveria, que são massacrados pela sociedade, é como o vinho que é maltratado. Ele vai se tornar uma pessoa ruim, má, porque acha que é o povo ou a sociedade que conspira contra ele, quando, na verdade, diferentemente do vinho, as pessoas podem refletir sobre os seus atos. Qual é o caminho que eu escolhi? O que é que eu tenho feito para que a minha vida melhore? Então o livro
É isso. É essa analogia. Interessante, né? Bem interessante. Para as pessoas para as quais eu mandei fora daqui, né? Mandei para uma editora, a pessoa ficou curiosa pelo título. E aí eu mandei um resumo. Elas assim acharam, Marcos, eu acho que ninguém nunca escreveu sobre isso, usando essa analogia. Vinhos e pessoas. Bacana, bem interessante. Essa inspiração assim, veio como? Assim? Adalberto, a produção do livro ela era assim. Eu estava aqui tomando um vinho, né? E aí eu pensava, rapaz, se eu fosse botar aqui... Inclusive, a gente sabe mais ou menos as pessoas que eu trouxe para o livro, para ver, rapaz, fulano, a vida de fulano. Mas não falo, né? Claro, a vida de fulano tem algumas razões para ele entender ou para ele ser uma pessoa extremamente doce. Veja o ambiente onde ele cresceu, que educação ele recebeu, né? Como ele foi moldado. Ao vinho a gente chama isso de terroir. É o solo, o clima, o tratamento que a pessoa que cultiva dá para a uva e o método de vinificação. Ó, tem uma coisa no livro, logo no começo, que pergunta por que Joaquim, né? Aí lá no livro fala, teve uma doença que atacou as uvas, os parreirais na Europa no século XIX, chamado Filoxera. Ela quase extinguiu todas as uvas da Europa. A sorte foi que nas grandes navegações, na colonização, eles trouxeram uvas europeias e plantaram no Novo Mundo, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul. E foram essas uvas, essas cepas, que são os pés, que voltaram para a Europa para que permitisse que a Europa voltasse a ser um grande produtor de vinho. Então, olha só, o vinho passou por isso. E nós passamos pela febre espanhola e passamos pela Covid, a pandemia. Joaquim nasce no período da pandemia. Aí, que mundo Joaquim encontrou por ter nascido nesse período? O isolamento faz essa analogia também, falando sobre a importância, né, de algumas pestes, algumas doenças que assolaram as uvas e assolaram, né, a humanidade, as pessoas. Tem essa parte também. E aí, se você quiser, por exemplo, saber o que combina com o quê, lá no finalzinho do livro eu coloco uns... Como é que chama? Os criativos, né? Que o pessoal do marketing chama uns criativos. Pizza tal com vinho tal, carne tal com vinho tal. Então, fala sobre isso também. E você vai passar a conhecer no livro também países produtores, grandes produtores, as uvas, como escolher seu vinho na prateleira. Então, ele é um manual para quem quer entender um pouco de vinho, né? Que aí é a parte sommelier de Marcos que escreve. E a outra parte fala sobre o comportamento humano, né? E fala sobre essa experiência de fazer essa analogia. Muitas pessoas irão se encontrar nesse livro e irão compreender por que ele é assim. Verdade. Entendeu? Por que a nossa geração era quase toda de malandros? Pois é. A resenha, da gozação. Assim, a vida é para ser vivida leve, e tem os vinhos leves. Entendeu? E o interessante, por exemplo, a oxidação que acontece nas uvas e no vinho, se ficar no lugar inadequado, é essa oxidação que faz enrijecer a pele. A gente toma remédio, né, antioxidante. O vinho precisa ser bem conservado, porque quando ele oxida, ele perde as qualidades e vira vinagre. E algumas teorias, algumas filosofias ou dizeres sobre vinhos, por exemplo, eu já começo desmentindo que vinho bom, né, que o homem é como o vinho, quanto mais velho, melhor. Duas grandes mentiras, né? Porque o velho só é bom para contar a história, né? E o vinho, nem todo vinho ele é feito para beber velho. Tem uma frase do cinema que diz assim: os bons morrem jovens. Legião Urbana canta alguma coisa também que fala sobre isso. E tem vinhos que foram feitos para serem bebidos jovens. Os vinhos brancos, por exemplo, eles são feitos para beber jovens. Vinhos que não passam ou que não têm cor, eles não são macerados ou triturados com a casca da uva, certo? Tinta, que é onde estão os taninos, que é que permite que o vinho viva por mais tempo. O vinho é uma substância viva dentro da garrafa. Por isso que ela é ruim, né? Se ela fosse morta do jeito que ela estava, se ela fosse um destilado, ela poderia ficar aí a vida toda. O cara tem 30 anos o vinho. Aí, onde ele colocou esse vinho? Onde estava esse vinho? Mas tem os vinhos de guarda, que aí eu falo sobre as pessoas que quando envelhecem se tornam melhores. Também.
Porque a experiência pode lhe dar sabedoria para você ser melhor no futuro. A gente erra muito quando é jovem, né? Mais quando é jovem. A gente erra o tempo todo. Mas quando a gente é jovem, né? Fala sobre a imaturidade. Um vinho imaturo e uma pessoa imatura. Quando a gente era jovem, eu lembro a gente ia para as festas tudo, né? Entrava nos carros aqui, virava os carros, pegava fogo. A gente tem história para contar aí, né? Não, se for... Assim, em menos de um ano, a turma da gente virou aí uns 10 carros. Quando não virou, incendiou, indo para as festas de madrugada, porque não tinha bafômetro, não tinha nada. Só Jesus sabe como eram essas histórias. Chega que fulano virou o carro, chega que fulano arrancou uma orelha, chega que o carro pegou fogo. A gente foi para uma festa. Bateu no cachorro. A gente foi para uma festa no Novo Triunfo. Eu e Adalberto em 2 carros diferentes, o meu pegou fogo. Aí voltamos todo mundo dentro de um Fusca. Aí, quer dizer, hoje... Quando o filho, alguém da gente, rapaz, não vá não sei o quê. Então a imaturidade é isso, é não pensar nas consequências. E o que é um vinho imaturo? É um vinho não pensa, mas é um vinho que aparenta estar pronto e não está. Aí você tem 2 garrafas dele, você bebe a primeira, se você for um degustador, não precisa ser sommelier nem enólogo, mas se você for um enófilo, que é o apaixonado por vinho, você vai dizer, rapaz, não gostei desse vinho não. Se eu tiver presente, eu vou dizer, guarde a outra garrafa, deixe que ele fique maduro na garrafa. Os taninos é aquela sensação que a gente tem quando chupa caju que não está maduro, que trava, como a gente diz. Pronto. Os taninos, eles são decorrentes da casca e do galinho da uva que joga para triturar junto. Aí dá aquele amargo forte e dá essa distringência. Aí o vinho não sabe que ele não pensa, mas você, como bebedor, você vai beber e diz, rapaz, esse vinho aí, dessa produtora que só tem coisa boa, o que é que está acontecendo com esse vinho? Aí você vai olhar, safra 2023, aí você diz, pronto, nós estamos em 2025. Vou deixar esse vinho mais um ano aqui na minha adega para ver o que é que ele vai, como ele responde. Entendeu? E o vinho tem tanta semelhança com as pessoas que ele precisa inclusive respirar. Para cada ano de envelhecimento, para cada 5 anos de envelhecimento de uma garrafa, você precisa de 1 hora para que ele receba o oxigênio, para oferecer tudo que ele tem de sabor e de odores. Então é química, é biologia, é geografia, né? Porque você que trabalha na área, né, da biologia e tudo, são os fermentos que são adicionados para poder acelerar a produção, é a passagem pelos barris de carvalho. Se nós fôssemos, se a gente fosse comparar vinhos e pessoas, você pega um cara que é de um lugar que ele não tinha expectativa nenhuma de vida, mas é um cara super inteligente, aí ele vai para o ITA, lá em São Paulo, fazer um curso, vai para um ambiente propício para ele. É a mesma coisa de você pegar um bom vinho e colocar em um barril de carvalho francês. Ele vai encontrar o lugar adequado para ele mostrar tudo que ele tem. E dali, depois que você vai beber um vinho que passou por barricas de carvalho, ele vai trazer aromas que os outros não têm. Se fosse o ser humano, ele ia trazer os conhecimentos que as outras pessoas não tiveram oportunidade. Então há muita semelhança e há muita loucura também nessa viagem que eu faço, nessas comparações. O livro não se propõe a ser nada científico, mas é uma leitura boa. E agora, em maio, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro. Já está em pré-venda. Né? Rapaz, olha ali, tá na tela. E se as só que tá assistindo aí em casa. Como os vinhos, Joaquim. Aí tem a evolução das garrafas, né? Uhum. Aquela primeira lá, ela é uma ânfora. O vinho surgiu por acaso na região do Mar Morto, lá na divisa da Geórgia, perto da Rússia. Ele foi descoberto, na verdade, as primeiras cepas de uvas vitiviníferas lá. Mas essas garrafas, as iniciais ali, que são chamadas de ânforas, eles colocavam e elas fermentavam pelo calor mesmo da região onde era produzida. E aí quando a pessoa bebeu, descobriu que tinha alcoolicidade, ou seja, embebedava. E aí achou gostoso e aí passou a produzir, né? Tem a história do champanhe também, né, que a gente conta no livro. E ali é a evolução do homem, que inicialmente ele planta, depois ele sai com os cachos de uva, até botar uma garrafa na mão. E aí, fora a questão romântica, né? Tá aí também contada a história do vinho na religião, né? Que o vinho, exceto os islâmicos ou os muçulmanos, as outras religiões também usam o vinho como instrumento. Toda a religião cristã, né, fala sobre a questão do vinho e tudo. Transformação, histórias bíblicas e tudo. Mas é isso. Muito bem, Marcos. Pois é, aí eu quero aproveitar, agradecer, né, pela oportunidade de vir falar do meu livro. Quero também dizer o seguinte, que a experiência que eu conto no livro é muito dessas palestras que eu faço em vários lugares. E quero convidar para 2 coisas. Sexta-feira, como sommelier e como cozinheiro,
eu vou estar na LM Pizzaria fazendo uma noite italiana e orientando as pessoas a harmonizar vinho e alimento. Certo? Sexta-feira na LM vai ter esse evento e eu vou estar lá como cozinheiro e como sommelier. E convidar para que em maio as pessoas se preparem para degustar, né, e deglutir esse livro que fala sobre vinhos e pessoas. Certo? Vai ser em maio, eu não sei a data ainda, mas antes eu mando um aviso para vocês fazerem um favor de divulgar. Estejam todos convidados. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, porque eu entendo que o primeiro caminho para a gente fazer a divulgação do nosso trabalho é a Jeremoabo FM. Valeu? Muito bem, valeu, Marcos. Eu agradeço a sua participação e em outras oportunidades a gente vai conversar. Agora são 13h08, vamos para o intervalo.